Bom dia a todos, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estava verificando os meses de maio e junho, é o dia que eu apareço por aqui. O ano passado vim aqui nessa mesma, quase que na mesma data, né? Tenho vindo nos outros dias lá na parte de baixo da casa, lá, né? Nas segundas-feiras. Eu convido a todos que venham, né? Lá é muito, muito gostoso, muito bom estar lá na segunda-feira à tarde. Mas a direção da casa preparou para a nossa meditação nessa manhã um tema que, a princípio, assim, quando eu vi, falei, puxa, mas como é que nós vamos falar sobre esse assunto? Será que isso vai interessar mesmo para as pessoas, né? Porque é um recorte que o Emmanuel faz, está no livro Pão Nosso, no capítulo 53, ele faz um recorte, na verdade, se você olhar lá no Novo Testamento, é a última frase que Emmanuel, que o Paulo faz na Epístola aos Efésios. Ele faz uma série de recomendações, né, aos Efésios, como são as epístolas, e no final ele encerra dizendo assim, olha, eu por minha parte, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente, como me convém falar. Aí você fica pensando, mas como é que uma pessoa pode estar na cadeia, né? E que Paulo estava preso nesse momento. Aí você está preso e está livre. Como é que você fica preso e livre? Como é que ele estava assim, sob certo aspecto, assim, na expressão, quase que um pouco feliz, vamos dizer assim. Ele estava assim muito livre, estava muito leve, né, naquele momento, por estar preso. Ele estava sendo conduzido naquele momento. Quem se interessar pela história, leu o livro Paulo Estevão, ele estava sendo conduzido para Roma, para ser julgado lá em Roma. E nesse momento, ele então, que foi nesse período, nessa fase, que ele escreveu quase todas as epístolas dele. Mas, na verdade, o Paulo, para nós só estamos aqui falando de Jesus por causa do Paulo. Se o Paulo não fosse o que foi, não fizesse o que fez, provavelmente o Evangelho não teria chegado até nós nos dias de hoje, porque coube a ele a incumbência de levar o Evangelho aos não-judeus, né? Sair do núcleo cristão e levar para o mundo, levar para os judeus da diáspora primeiro e depois levar para o mundo todo. Mas o recorte que o Emmanuel faz nesse ponto é porque ele foca no seguinte, que o Paulo, no momento em que ele entendeu que ele conheceu Jesus, no momento em que ele, quando ele lá em Damasco, na estrada de Damasco, quando ele conheceu Jesus, ele simplesmente falou, Senhor, o que queres que eu faça? Se colocou à disposição de Jesus, para ir daí para frente. E aí nenhuma circunstância foi capaz de pará-lo, né? De inibir a sua ação, inibir o seu testemunho, né? A sua pregação. Ele, daí para frente, ele foi, nada impediu. E o Emmanuel faz nesse capítulo do livro Pão Nosso, que eu também recomendo que se leia, né, com atenção, porque a princípio eu não li com atenção, por isso que eu achei que talvez não tivesse muita coisa ali. Mas se você lê depois com atenção, você percebe que o Emmanuel faz um recorte justamente para lembrá-los do seguinte, que é mentirosa os nossos argumentos, são mentirosos os nossos argumentos, quando nós falamos, eu vou esperar, né? Eu vou dar um tempo aqui para começar a me manifestar dentro do Evangelho, me manifestar. Primeiro a gente vai adiando, nós vamos adiando as nossas decisões, baseados
chamadas, como Emmanuel chama, de cadeias mentais, que nós somos envolvidos ao longo de uma encarnação. Porque se o Paulo esperasse uma situação ideal para poder se manifestar, nós não estaríamos aqui hoje. E se nós esperarmos durante uma encarnação uma posição, uma situação ideal, né, um momento ideal para que nós possamos começar a colaborar, esse momento não vai chegar. Porque essas cadeias, que ele chama assim, inclusive ele chama de algemas, algemas sagradas, né? Nós estamos sempre, de alguma forma, algemados a uma situação na nossa vida que seria tudo para dizer, agora eu não posso fazer porque eu preciso me formar primeiro, eu preciso casar primeiro, eu preciso fazer isso primeiro, depois que eu fizer isso, aí nós vamos adiando essa decisão. Aí eu peguei no livro Pão Nosso, eu até trouxe para mostrar para vocês, porque para não dizer que foi eu que vou dizer o que está aqui, né? Eu recomendo que vocês depois leiam esse livro, Pontos e Contos aqui, né? Do Emmanuel também, do irmão X, que é Humberto de Campos, escreveu, que ele chama de tarefa recusada. Ele reporta aqui uma situação que é a seguinte: todo mentor, todo centro como esse aqui tem um mentor espiritual. Cada centro, assim, as igrejas, todos têm um mentor espiritual que comanda os trabalhos da espiritualidade. E esse mentor de um determinado centro, ele procurou lá na espiritualidade o mentor dele, que é um mentor, uma esfera superior, e falou, o pessoal, o centro lá que eu estou dirigindo, o pessoal está afiado lá, estão afiados, eu queria introduzir um trabalho novo lá, porque está aparecendo muita gente, as pessoas muito doentes, as pessoas com dificuldade. Eu queria introduzir um trabalho de cura lá, um trabalho que as pessoas, para socorrer essas pessoas que elas não estão conseguindo esse socorro no serviço público, introduzir um trabalho de cura lá. Aí o mentor dele falou assim, mas você já pensou que para você, esse trabalho que você quer introduzir lá no centro, isso lá na espiritualidade, eles conversando, né? Para introduzir lá, você vai precisar da colaboração dos encarnados, né? Você terá que ter alguns médios encarnados em condições de dar conta dessa tarefa. Eu falei, mas lá já tem. Ele falou, lá tem. Lá tem sim. Inclusive o pessoal afiado, o pessoal que estão estudiosos, eles estudam, eles comparecem em todas as reuniões, tá? Tudo. Eu só preciso de alguém para me ajudar nessa introdução desse trabalho. Então tá bom, se você tem essa confiança, você está convicto disso, tudo bem. Você pode chamar, vou levar aqui o Abel e o Jonas, dois espíritos, que eles vão acompanhar você, e eles são especialistas nesse trabalho, e eles vão preparar os médiuns lá da casa que você dirige, para que eles possam fazer esse trabalho. E assim foi feito, eles vieram, montaram o processo. Quando chegou no dia do trabalho, aí tem um mentor material do trabalho, né? Tem o responsável físico pelo trabalho, que ele é, na verdade, intuído por esse mentor espiritual, né? O mentor espiritual intuiu ele para que ele pudesse fazer a implantação do trabalho. Aí chegou, terminado a sessão de um dia lá, ele reuniu aquelas pessoas e falou, olha, gente, magnífico, sensacional, nós vamos agora introduzir um trabalho novo aqui na casa. Nós vamos recepcionar as pessoas que estão doentes, vai ter um trabalho, e esse trabalho vai ser de socorro a essas pessoas. E explicou como ia ser o trabalho, falou assim, como requisitos para isso, basicamente precisamos ser o quê? Precisamos ter constância e boa vontade, que a espiritualidade virá
nosso socorro nos orientará como nós vamos fazer esse trabalho. Tudo bem? Aí eu vou passar a ler aqui agora, certo? Ele falou assim. Aí, quando eu falei, tudo bem, foi um silêncio geral. Né? Tudo bem? E o pessoal, silêncio geral. Ele falou, vamos, eu não vou citar nomes aqui, porque pode ser que alguém tenha o mesmo nome aí, de repente pensa que é ele. Não, mas não é. Não. Pois os nomes estão lá no livro, quem quiser ver lá. Né? Então ele chamou o primeiro. Chamou o primeiro e falou assim, propôs, fez a proposta. Ele falou, o primeiro respondeu assim, ora, senhor Pena. Primeiro respondendo. Quem sou eu? Não presto para coisa alguma. Não, eu não presto para coisa alguma. Aí ele foi no segundo. Sou um miserável. Meu amigo, sou indigno e nem mereço a atenção sequer dessa proposta. Não posso. Aí foi no terceiro. Eu sou um desgraçado, pecador, replicou o interpelado. Não tenho qualidade para nisto, para aceitar esse convite. Para mim não dá, não. Aí foi no quarto. Eu? Exclamou aflito a velhota, né? Que se mantinha em funda concentração. Não posso. Eu sou uma ré de outras existências nas minhas miseráveis e intermináveis pecados do passado. Não sou digna de uma tarefa dessa. Aí ele foi no quinto. Olha, eu sou muito imperfeito. Sou um criminoso, na verdade. Respondeu meio amedrontado. Eu sou indigno de assistir alguém em nome de Jesus. Eu não posso trabalhar em nome de Jesus, sou indigno, eu não posso. E assim ele foi, convidando um, convidando o outro, e cada um dando sua história. Eu estou muito ocupado com o meu trabalho ainda, eu ainda estou trabalhando, eu trabalho. Eu pensei que o quê? Eu não posso, eu trabalho ainda, né? Outro, não, eu tenho criança pequena, eu não posso, eu ainda tenho criança para cuidar, né? Aí foi no outro, não, eu tenho, a minha família não aceitaria que eu dedicasse esse tempo aqui para o centro, né? Então, entre falta de tempo, problemas familiares, melhores momentos, né? Só faltou aparecer alguém que não fala aqui, tem aqueles que aparecem e falam, o dia que eu ganhar na loteria, aí eu vou doar uma boa parte, uns 10% lá para o centro ainda. Aí eu vou começar a ajudar, mas ao que eu ganhar na loteria eu vou acertar. E aí, então ele foi, isso não tem lá no livro, tá? Isso eu estou colocando aqui. Mas eu já vi muita gente falar isso, acho que até eu já falei, né? Então, aí ele fala assim, você vai... Então ele começa aquele processo, então ele foi ficando desesperado. O mentor espiritual, que estava do outro lado, né? Que chama, o nome dele é Atanásio no livro, o Atanásio ficando desesperado, vendo que ninguém aceitava a tarefa, né? Ninguém aceitava. Eu vou ficando preocupado. Aí o Jonas e o Abel, aqueles mentores que vieram para ajudar, falou, bom, o Atanásio, tudo bem, vamos embora, ninguém quer, né? Vamos voltar numa outra época. Não. E ele ficou assim. Aí ele falou assim, aí isso que eu quero que vocês atentem, aí que é interessante isso. Ele fala assim, né? Sabe o que é, Jonas e Abel? É que eles são demasiadamente humildes. Eles são demasiadamente humildes. A humildade deles é muito grande, por isso que eles não conseguem aceitar a tarefa. Quando ele fala isso, né, o mentor, né, aquele mentor maior, ele estava por perto, ele se fez ver, né, se tornou isso, falou assim, opa, não. Ele fala assim, não fuja à realidade, né, não fuja à realidade. Na verdade, e das verdades dos fatos, ele fala assim, seus tutelados eles são fracos, porém não humildes. Fracos eles são, mas humildes eles não são, não. Aí, nessa altura, o Atanásio já começa a chorar, né? Já se põe em choro, né? Na situação. Ele fala assim, aí ele fala assim, olha, porque ele falou, não fuja à realidade dos fatos. Ele falou assim, eles são fracos, não são humildes. Todos, ele fala assim, ele está no livro, todos querem colher,
Isso não é só aqui, no teu centro. Todo centro assim, ou todas as igrejas, todo lugar, né? São assim, todos querem colher, mas poucos desejam plantar e semear. Gozam direitos e regalias, no entanto, jogam os deveres, eximem-se de qualquer compromisso mais sério, exibem títulos falsos insustentáveis ante as tarefas. O que é exibir um título falso insustentável ante tarefa? A pessoa ela se põe como numa situação, com um título que aquilo, mas não é verdadeiro. Quando aparece a tarefa, ela falseia, não consegue aceitar. Jesus, ele falou, não desistiu de nós também. Não pode chorar, porque Jesus não desistiu de nós também. Nós já passamos por isso também. Nós tivemos essa fase também. Ele não desistiu de nós, esperou. E eles também, uma hora, eles vão acordar. Espera que eles vão acordar, um dia eles vão acordar para isso. Aí ele fala assim, isso aqui é nesse ponto que eu quero me deter depois. Assim, as afirmativas dos seus tutelados, ele fala, não são filhos da humildade. E nem demonstra firmeza de reconhecimento de si mesmo. As pessoas, às vezes nós achamos que nós somos humildes, porque nós confundimos humildade. Essa palavra humildade é muito complexa. Não parece, mas ela é complexa. Então, essas afirmativas não são filhos da humildade. Enquanto a tarefa permanece, nós vamos tocando por aqui. E é nesse ponto que eu quero me deter. Para a nossa análise aqui, né? Porque, na verdade, o que o Emmanuel está falando, cuidando nessa lição do Pão Nosso, e o irmão X fala aqui, ele está falando em procrastinação, né? E nós somos procrastinadores. Né? Eu também sou, né? Comigo nós, eu me incluo aí. Né? A gente vai adiando as nossas decisões, e sempre pondo à frente a questão da humildade. Porque a gente não aceita, tem a humildade criativa, sabe? Eu não consigo, né, sabe? Domingo vamos pintar o centro aqui e tal, alguém pode me ajudar? Eu não consigo, sabe? Eu não tenho jeito para pintar, sabe? Precisa vir, vamos fazer uma festinha, quem pode vir descascar batata aqui? Eu não tenho habilidade com a faca, sabe? A gente fica humilde, né? Sabe? Na hora que nós somos chamados para o trabalho, a gente fica humilde. E não aceita a tarefa, a gente vai adiando. Agora, se você pegar e ver o que significa realmente humildade, né? Humildade, ela não se você pegar uma tradução, humildade significa o quê? Ela tem uma definição muito interessante que fala assim, né, que humildade, na verdade, não tem nada a ver com situação social, sabe? Com posição de conhecimento. Não, humildade é no momento que você consegue entender. Aí é interessante que todas, mas quando é todas mesmo. Esse todas é todas, mas todas. Tudo aquilo que te aconteceu de bom na sua vida, tudo aquilo que foi representativo na sua vida, tudo aquilo que foi fundamental para que você estivesse até os dias de hoje, aí em pé, ou deitado, alguns que ainda estão até deitados, né? Dependeu dos outros. Você dependeu dos outros. Que, portanto, e o momento, quando é que você fica humilde? Quando você começa, nos teus atos, nas tuas ações, todas as suas ações, e aí todas novamente, todas mesmo, todas as suas ações, você prioriza o outro. Porque o outro é mais importante do que você, o outro é mais importante do que nós. E, ao mesmo tempo, nós somos para o outro a pessoa mais importante. Numa relação, o outro é mais importante. Nós somos importantes para o outro é mais importante para nós, porque sem o outro nós não existimos. E o outro não existe também sem nós.
No momento em que nós entendamos, passamos a entender isso, e passamos a viver como se entendesse isso, nós passamos, em todos os nossos atos, nós passamos a priorizar quem? O outro. E quando você faz isso, você entende por que Jesus disse que a lei maior, quando ele perguntou, qual é a lei maior? Perguntaram para ele, qual é a lei maior? Ele falou, a lei maior é amar a Deus, aliás, ele ama o seu Deus. Ele foi tão cirúrgico nessa afirmação, porque ele, inclusive, ele não definiu qual seria o Deus, não. Ele falou, ele ama o seu Deus, não importa qual seja o seu Deus. Pode ser o Deus do árabe, o Deus do judeu, o Deus do japonês, o Deus do oriental, o Deus do chinês. Né? Ame o seu Deus, né? Com todo o seu entendimento, com toda a sua força, mas ame o próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Então Jesus estava dizendo lá, que eu acho que naquele momento era mais difícil falar isso, tudo que nós estamos falando aqui hoje, né? Até porque a língua, a língua que ele se expressava, ela era muito pobre, né, de adjetivos, e de sinônimos e tudo. Então, enfim, ele fala assim, ame o seu Deus. Então, o que ele está dizendo lá? O outro é mais importante do que você. E se você prestar atenção, que todas as vezes que as pessoas que têm sucesso, com um tipo de sucesso, tanto material quanto espiritual, na vida, é porque prioriza o outro. Não prioriza a si próprio. Porque a hora que você priorizar você mesmo nas suas ações, esse é egoísmo. É egoísmo. Né? E está no livro dos Espíritos lá que diz assim, que é o maior defeito da humanidade, que é o interesse pessoal. Então você não pode pôr o interesse pessoal seu à frente das suas decisões. O interesse que tem que ser procurado é do outro. Porque se você não for interessante para o outro, você não é interessante para ninguém. Se você desconhecer, se você abrir mão, e nós abrimos mão, né? Se uma nação abre mão disso, se uma pessoa abre mão disso, de priorizar o interesse do outro, de amar ao próximo como a si mesmo, você pode fazer isso, pode. Só que você entra em rota de colisão. E entrando em rota de colisão, você começa a fazer não amigos, você faz inimigos. Se for uma nação, você tem que também reservar uma boa quantidade de recursos para formar um exército de defesa, porque o inimigo vai vir atrás de você. E se você for uma pessoa física, como chega uma hora, se você arrumar muito inimigo, você não consegue mais nem poder sentar mais num restaurante, né, a não ser de costa para a parede, porque você não sabe se alguém vai te atacar, porque você só tem inimigo. Então é preciso que você, isso aí não é questão, eu vou fazer, não vou fazer, não, é conveniente que se faça. E esse processo da procrastinação, né, um nome ruim de se falar, de procrastinar, ele tem consequências severas sobre a nossa saúde. A nossa saúde, inclusive a nossa saúde mental. Porque na hora que você procrastina, porque no momento em que nós vivemos, nosso atual estágio evolutivo, né, quando nós fazemos uma coisa que não devemos, quando nós não cumprimos uma coisa que devemos cumprir, nós sabemos disso aí. Com algumas exceções, uma pessoa que possa estar com um problema mental, um problema assim já identificado pela medicina, alguma coisa assim, mas as pessoas relativamente normais sabem quando faz uma coisa certa ou quando faz uma coisa errada. Né? Quando você procrastina por conveniência, né? Quer dizer, quando você se torna assim um cristão geográfico, né? E porque tem muita gente, nós somos cristãos, mas tem cristão que é geográfico. Né? A maior parte é cristão geográfico. O que é um cristão geográfico? Depende de onde ele está. Né? Dependendo de onde ele está, ele é de um jeito. Do outro lado ele é de outro jeito.
Então é a geografia, de onde ele está. Estou no centro, estou na igreja, né? Eu estou no templo, sou evangélico. Aqui eu sou cristão. Eu sou. Que pessoa maravilhosa, né? Que harmonia, né? Daí ele sai dali, chega em casa, como ele tem poder, ele que manda lá, aí ele deixa de ser cristão, lá ele é de outro jeito já, né? Lá onde ele vai, no trabalho dele, aí ele é de outro jeito ainda, diferente ainda, né? Não, aqui eu tenho que ver meus interesses, né? Aí ele chega, beira assim, resvala lá por uma pessoa já, inclusive, quase que pela marginalidade, né? Quer dizer, no cumprimento dos deveres deles profissionais, né? Então, esse é o cristão geográfico. Não podemos ser um cristão geográfico, porque acontece o seguinte: a procrastinação física nós identificamos. Nós sabemos que não dá certo. E a espiritual, que nós não prestamos atenção, dá menos certo ainda. Complica muito mais a nossa vida. Ela leva, porque onde é que está escrito a lei de Deus, né? Está escrito na nossa consciência. Então você pode esconder de todo mundo. Que você falou que você não veio para pintar a janela, que você falou que você não conseguia pegar o pincel, mas você sabe que não é verdade, né? Então, você pode ter enganado todo mundo, mas você não. Você sabe que você não, que você adiou por conveniência, porque você não está afim mesmo de colaborar, Então, quando você adia, você vai adiando a sua colaboração, você vai percebendo e isso aí vai te fazendo muito mal. Essa procrastinação espiritual, ela chega ao ponto, segundo já se constata hoje, né, aumenta os níveis de ansiedade. Não vamos falar disso hoje aqui, mas aumenta o estresse, vem a culpa, né? Com a culpa vem um processo a culpa ela traz um estado de arrependimento, o arrependimento traz uma baixa autoestima leva para uma ansiedade, a ansiedade leva a uma depressão, que hoje simplesmente hoje nós temos uma verdadeira epidemia hoje, as doenças mentais. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Não parece, mas tem tudo a ver. Então esse é um processo que nós temos que trabalhar o seguinte, tomarmos uma decisão de nos identificarmos, né? Se nós somos materialistas ou se nós somos espiritualistas. Porque se eu pedisse vamos levantar a mão aqui quem é materialista, né? Ou vamos levantar a mão aqui quem é espiritualista, né? Eu não vou fazer isso não, né? Mas se pedisse isso, talvez nós ia ter nenhum materialista aqui, né? Porque olha, nós estamos dentro do centro. Né? Só que pensa bem, toda vez que você usa Deus, você se aproxima de Deus, você se aproxima da divindade para resolver problemas materiais, né? Você é materialista. É por isso que as pessoas vêm no centro, ou vai na igreja, né? Faz um tratamento, toma passe, resolve o problema dela material e não vem mais. Ela é espiritualista? Ainda não. Ela está usando Deus para resolver os problemas materiais dela. Mas chega um momento que a gente vai evoluindo que você começa a inverter esse processo. Que quando você começa a entrar e colaborar, né, como Paulo fez no momento que ele entendeu, né, e ele passou a trabalhar, a colaborar com a causa, a se envolver com a causa, né, a aceitar os compromissos com a causa, aí você começa assim, aí sim você começa a usar as coisas materiais para se envolver com Jesus, ou se envolver com Deus. Aí você passa a ser espiritualista. É sutil essa diferença, mas ela é grande, é muito grande. Porque o tanto de pessoas que
que já passaram, que já se beneficiaram. Inclusive eu sou um deles, né? Eu nasci dentro do centro espírita, minha casa era centro, eu nasci dentro do centro, literalmente. Minha casa era um centro. Meu avô era espírita e ele tinha um centro. Naquele tempo os centros ele não eram nas ruas assim, porque faz algum tempo isso, naquele tempo era meio difícil ter, não era bem visto os espíritas. O centro era dentro das casas, né? Então a minha casa era um centro. Eu nasci dentro do centro, eu vivi, nasci espírita, fui criado depois em colégio católico, porque era fundamental isso também, é o que tinha, né? Enfim, todo esse momento fui, eu até por volta de, eu já estava casado, né? Eu usei o espiritismo, o centro, como materialista, eu não sabia disso. Eu ia tomar passe, tinha problema, eu ia no centro. Resolvia, eu ia para a vida, ia cuidar da vida, né? Doía de novo, eu ia para o centro, né? E foi assim, foi indo. Até que alguém deve conhecer aqui o Dr. Ciro, conheceu o Dr. Ciro, né? Acho que alguém aqui deve conhecer o Dr. Ciro, que era um médico aqui em Santo André, que ele fazia cirurgias espirituais. Até que chegou um dia que eu fui no Dr. Ciro, o centro, ia tanta gente no Dr. Ciro, mas era tanta gente que ia lá atrás dele, em busca da... Porque se onde tem um médium de cura, vai muita gente, você sabe disso, né? O negócio fica... E o centro não queriam aceitar ele por perto, porque atrapalhava o serviço do centro, né? Então as pessoas cediam as casas para que ele trabalhasse. E você tinha que chegar tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ser atendido às vezes 2, 3 horas da tarde. E aí um dia eu fui, tinha uma senhora que cedia a casa dela para ir atender, isso aqui na Rua Grã-Bretanha, aqui próximo, aqui na Príncipe de Gales. E eu fui na casa dessa mulher, cheguei lá para ser atendido, para fazer uma cirurgia espiritual, e cheguei por volta de umas 4 horas da manhã, eram umas 2 horas da tarde. Vocês imaginam, tinha gente assim, muita gente, dentro da casa, uma casa, e a mulher cedeu a casa, era uma casa sobradada. Você imagina como estava a casa dessa mulher 2 horas da tarde, né? Sabe? Mas aí quando eu fui no banheiro, né? Eu tinha levado o livro para ali, fui no banheiro, cheguei lá, eu vi o banheiro, você imagina como estava, né? Você imagina tudo entrando, tomando água, dando descarga e tal, entrando e saindo, desde das 4 horas da manhã, 2 horas da tarde, e ele atendendo num quarto que ela cedeu, e eu peguei, naquela hora, eu tive um encontro, eu tive a minha cidade de Damasco, né? Eu olhei aquele banheiro, vi uma petição de miséria, tudo desarrumado, eu pensei, quem é que vai arrumar isso aqui, né? Aí quando eu perguntei, quem vai arrumar? Quem é que vai indenizar essa mulher, né? Por estar cedendo a casa dela aqui, né? Quem é que vai arrumar essa casa? Por que essa mulher, né, que tem esse desprendimento, né? Aí eu despertei e falei, puxa vida, quem? Por que não eu, né? Por que não eu? Quem? Por que não eu? Eu estava bem, eu estava lá, estava em condições, aí eu comecei a mexer, comecei a arrumar. Aí eu comecei, aí que eu fui trabalhar, e já estava com mais de 30 anos nessa altura. Comecei a trabalhar, aí fui para o centro, que eu já ia tomar passe de vez em quando, me coloquei à disposição lá, escuta, tem alguma coisa que eu possa fazer aí para ajudar e tal. Fui envolvendo e fiquei, e me envolvi, até hoje estou lá no centro. Mas é uma hora que você tem um insight, sabe? Você pergunta, quem? Quem é que limpou? Quem é que arrumou? Quem é que chegou primeiro? Quem é que abriu? Quem é que fechou? Será que eu não posso fazer nada disso? Nem abrir, nem fechar, nem alinhar as cadeiras? Será que eu não posso entregar será que eu não posso fazer nada? Então nós temos que sair dessa linha da posição de materialista, de usar Deus para resolver nossos problemas, né? E começar a trabalhar, envolver com o problema dos outros para nos aproximar de Deus. E aí, agora que nós invertemos essa posição, que é o que Paulo está falando nessa lição, que ele fala de em cadeias, né? Que ele chama a atenção
nessa lição para que nós façamos isso, que não adiemos mais as nossas decisões. Mesmo porque você adiar as decisões, pode. Tudo bem. Como diz o mentor aqui do Atanásio, ele falou assim, olha, eles estão adiando, nós estamos adiando já outras vezes. Eles vão ter que se despertar. Só que quando você adia uma decisão, veja bem, nós sabemos, nós nos preparamos para tudo. Nós nos preparamos, quando nós nascemos, nós estudamos para trabalhar um dia, nos preparamos para fazemos tudo isso aquilo que nós fazemos, nós não temos certeza que vai acontecer. Mas fazemos, né? Nós vamos nos preparando para tudo. Só que nós não sabemos qual é o dia que nós vamos retornar. A única coisa que é certeza absoluta é que nós vamos retornar para a parte espiritual. E essa data não é definida. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Porque quando você faz essa procrastinação, gente, tem uma coisa que muito pior do que tudo isso que desses pontos que eu já citei, isso é um tema para tratar um dia só disso, né? Chega um momento que você começa a acreditar que você não é capaz mesmo de fazer as coisas. Você começa a acreditar mesmo, sabe? Você começa a falar primeiro por conveniência, né? Aquela inconveniência criativa, né? Para ser humildade criativa, tal. Chega uma hora que você vai ficando achando que você não é capaz mesmo. E chega uma hora que o que é terrível é quando nós começamos a questionar a nossa fé. E quando você passa a questionar a sua fé, por uma pretensa, né, uma mentirosa humildade, você começa a questionar a sua fé, e quando você começar a questionar a sua fé, é muito perigoso. Porque fé também é uma palavra também mal definida. Fé não é ir no centro, ir na igreja, né, é rezar, isso é outra coisa. Fé é o que liga o abstrato ao concreto. Tudo que liga o abstrato ao concreto é fé. Ou seja, o que significa isso? Significa que nós vamos sair daqui a pouco. Cada um tem um plano aqui, certo? Esse plano daqui, cada um vai falar, eu vou almoçar na casa do filho, vai almoçar na casa, alguém vai no restaurante, você tem um plano. Esse plano, esse momento daqui para lá, que você vai sair daqui para lá, ele é abstrato. Ele não aconteceu ainda, né? O que faz você ter certeza que ele vai acontecer é fé. Você tem fé que isso vai acontecer. Mas no momento que nós começamos a... Eu estou citando um caso bem simples aqui, tá? Mas tudo que liga o abstrato ao concreto é fé, é ato de fé. E quando você começa a duvidar, a questionar a sua fé, você começa a questionar se aquilo de fato vai acontecer. Será que vai dar certo? E na hora que você começa a pôr dúvida no seu futuro, dúvida nos seus planos, você começa e inicia-se um processo terrível de dúvida. Quando a dúvida se estabelece, gente, e ela vai se entronizando, aí vem as síndromes do medo, síndrome do pânico, tudo isso que vocês já viram por aí, né? E todas essas questões dessas doenças mentais vêm daí. E a hora que você começa a questionar a sua fé. Você imagina que cada vez que você vai pegar o ônibus, você fica pensando assim, será que o motorista tem carteira? Motorista? Será que ele sabe dirigir? Será que ele não bebeu? Será que... Imagina você questionar tudo, sabe? E aí quando começa a questionar, você começa um processo de questionamento, e você chega num passo que você não dá mais chega num ponto que você não dá mais um passo, você não sai da casa para o portão mais. Porque tem gente que não levanta da cama. Vocês sabem disso. Eu tenho um caso na família que ela não saía da casa para o portão mais.
E era espírita, e era trabalhador, tinha todos os conhecimentos. É porque é quando há o questionamento da fé. Então, para que nós possamos, assim, fechar essa nossa conversa de hoje, é importante que nós entendamos o seguinte, que a humildade e a arrogância não andam juntas. Ela não convive, não é possível, ela não convive. A humildade e a arrogância não convivem juntas. Ou você é humilde ou você é arrogante. Arrogante é outra palavra complicada, né? Eu não sou arrogante. Não. Arrogância, vamos definir assim, arrogância tem a manifestação da arrogância é a preguiça, sabe? É a vontade de não fazer. Mais ou menos isso, tá? Assim, outra hora vamos trabalhar melhor isso. Então, ou você é arrogante ou você é humilde. Se você for humilde, você reconhece que você precisa dos outros. E se você precisa reconhecer os outros, você prioriza nas suas ações os outros. E você não adia mais esse reconhecimento. Você passa realmente a viver como se acreditasse nisso, priorizando em todos os seus atos a outra pessoa. E com isso, então, nós vamos ganhando o tempo. Né? Como nós não conhecemos o tempo, o tempo para nós ele ainda é, como é que fala, nós não sabemos o momento, quanto tempo nós temos, né? Então é melhor que nós começamos a fazer quando? Já. Começamos a fazer já. Se não está fazendo, começa a fazer já. Vamos aceitar os convites que nos chegam. Não vamos fazer, vocês podem ver que inclusive isso aí é tratado até pela mídia aí, né? As pessoas que são super poderosos, né? Quer dizer, quando eles recebem o poder, já vê, eles recusam no começo. Eles, eu acho que eu não posso, né? Como é que chama o Homem-Aranha lá? O Parker, né? Peter Parker, né? Olha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu não vou querer, não. Até lá as pessoas começam a fugir. Opa, aí vem a possibilidade de falar, agora você vai dar passe, agora você vai começar, vou colocar nas suas mãos você vai curar as pessoas. Eu não, acho que eu não. Aí você esconde a mão, sabe? Então nós temos que começar a ficar corajosos. Nós podemos sim, por que não? Por que não? Por que não eu? Por que não eu para limpar o banheiro? Né? Por que não eu para arrumar a cadeira? Por que eu não? Por que não eu? Né? Então a gente tem que ir passar para isso daí. E eu vou encerrar agora lendo aqui uma poesia que chama Conta e Tempo. Diz assim: Deus, essa poesia é do Frei Antônio Chagas, foi escrita em 1682, né? Ele diz assim, olha, Deus pede hoje estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como? Sem ter tempo dar tanta conta. Eu que gastei sem tempo, tanta conta sem ter tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, eu não quis. Repetindo, eu não quis, tendo tempo fazer conta. Hoje, quero fazer conta e não tenho tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta. Não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu por não ter tempo.
Obrigado. Vamos agora então fechar os nossos olhos materiais. Agora, para agradecer a oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos em nome de Jesus. E como ele disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ali estaria, então ele está aqui entre nós, neste momento, representado pelos seus mensageiros celestiais, seus auxiliares, que são os trabalhadores materiais desta casa, os trabalhadores espirituais desta casa, são os nossos mentores individuais, todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram para que nós aqui estivéssemos essa manhã. Pudéssemos tomar conhecimento dos seus ensinamentos, meditarmos sobre eles. E nós vamos pedir, Senhor, agora que aqueles que não puderam aqui estar, não tiveram essa oportunidade, que chegue até eles a sua luz, chega aos orfanatos, aos asilos, às penitenciárias, aos hospitais. Aqueles que perambulam pela rua sem um teto onde se abrigar. Os que estão com fome, com sede, com frio, com dor. Os que necessitam de um pouco de paz para levar adiante a sua missão. Aos que estão desempregados, aflitos, desesperançados, não sabem como farão para se alimentar, para alimentar seus familiares, comprar o remédio. Ó Senhor, olhe por eles. E tuas para que eles possam ouvir a voz do seu mentor que está ao seu lado e que eles sejam motivados a não adiar mais a decisão de tomar as medidas corretas que poderão colocá-los em outra situação, a situação mais favorável para que eles possam viver as suas vidas. Os trabalhadores materiais e espirituais desta casa para que ela continue sendo esse ponto de luz aonde os necessitados buscam ajuda e aonde as pessoas que podem e têm condições vêm ajudar. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir licença para encerrar as atividades desta manhã, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém.